Boa noite, Sam. Eu me chamo Everaldo. Moro em Campo Largo, que fica no Paraná. Resido aqui já faz mais de 10 anos. Porém, não sou natural daqui, pois venho de um outro município daqui do Paraná. Me mudei para cá quando minha mãe faleceu. Irei contar um caso que me ocorreu na minha antiga cidade, onde eu acabei saindo com aquela mulher. E nem sei se posso chamá-la assim, pois o que eu vi naquela noite estava longe de ser uma mulher. Tudo ocorreu em 1998. Eu tinha 28 anos na época. Trabalhava como caseiro em uma fazenda da minha antiga cidade. A vida lá era bem calma. Tinha praticamente somente eu e os meus animais, pois gente mesmo era difícil ver naquele interior. Por isso, sempre que dava eu ia até a cidade mais próxima para ir às festas, pois sempre fui um homem festeiro. E mesmo depois daquela minha experiência, eu nunca deixei desse meu jeito. Mas confesso que ainda hoje tenho medo de sair por aí. Estava em pleno mês de março, bem na época de quaresma. Nesse período, os donos da fazenda viajavam, e eu praticamente ficava só. Por isso aproveitava para sair e curtir a noite. Porém, minha mãe vivia puxando minha orelha. Ela sempre falava que em época santa não era bom estar saindo por aí para curtir, já que era em tempo de quaresma que o diabo andava entre os homens. Bom, eu sempre respeitei a minha mãe, mas nunca dei ouvido para esses conselhos dela, pois gostava de viver a vida do meu modo. E foi por causa desse meu jeito que acabei vendo aquele lobisomem. Numa sexta-feira, os donos da fazenda em que eu trabalhava saíram para viajar e só iriam retornar na terça-feira. Naquela mesma noite eu saí para ir numa festa e iria ser a noite perfeita. Por volta das 7 da noite, eu comecei a me arrumar para poder sair. A minha mãe, me vendo todo arrumado, me perguntou para onde que eu ia. Respondi que ia atrás de uma festa na cidade. Ela me olhou bem séria e então disse assim: Everaldo, toma cuidado por aí, rapaz. Eu tô sentindo que uma coisa ruim vai acontecer. E não vai beber muito não, porque essas estradas são muito perigosas. Eu falei que estava tudo bem e depois saí, indo sozinho pela estrada de chão. Da fazenda até a cidade dava em torno de umas meia hora a pé. E para chegar naquela festa demorou mais uns 10 minutos. Quando cheguei lá, fiquei curtindo a música, mas sem beber muito, pois realmente era perigoso. Alguém sozinho como eu ali na cidade. O tempo então foi se passando, até que percebi uma moça linda, com os olhos amarelados olhando para mim o tempo todo. Ela me seguia com seu olhar. Era algo tão surreal que eu não estava acreditando que estava acontecendo comigo, pois não era sempre que uma moça linda como aquela dava atenção para mim. E como não sou besta nem nada, eu fui chegando para bem perto daquela moça. Puxei assunto e ela logo me respondeu. E ficamos ali conversando por um bom tempo, até que por volta da meia-noite, a moça me disse que queria ir embora, pois a sua mãe poderia estar preocupada. Eu, como bom cavalheiro, ofereci a minha companhia para ir deixá-la até em casa. Só que eu não sabia que aquela moça só podia ter saído do inferno. Ela me disse que seu nome era Rosa e que seus pais tinham uma chácara ali no interior, bem perto de onde eu trabalhava e morava. Ia ser até fácil, pois depois que eu deixasse ela em sua casa, seguiria para a minha. Iludido com a beleza da moça, nem desconfiei de nada, e segui por uma estrada de terra sozinho com ela. E nem me dei conta de como aquela moça foi até aquela festa sozinha, pois essas questões eu só pensei depois, já que naquela hora estava hipnotizado na sua beleza. Seguimos por um bom tempo naquela estrada. Foi quando perto de um matagal a Rosa parou, e então me disse assim: Eu preciso fazer xixi.
pois acho que não aguento até chegar na minha casa. Eu então falei que tudo bem, e depois disso ela foi até a moita que tinha ali na estrada. O tempo foi passando e nada dela terminar de fazer o xixi. Foi demorando e demorando, e nada da Rosa voltar. Já com medo dela ser uma assombração, comecei a procurá-la, porém não a achava em lugar nenhum. Foi então que fui seguindo para minha casa. Mas assim que dei as costas para onde ela tinha sumido, eu escutei um urro assustador. Assim que olhei para trás, vi a moça sem roupas e sobre 4 pés, só que com as pernas tortas e uma cara muito estranha. Ela ainda estava se transformando. Quando vi aquela aberração, eu meti o pé na carreira, e ela, com um jeito desengonçado, começou a vir atrás de mim. Mas para minha sorte, ela não conseguiu virar aquele bicho por completo. Por isso, se movia daquele jeito medonho. Então corri bem rápido até a minha casa. E assim que cheguei, chamei por minha mãe, que estava acordada rezando seu terço e me esperando. Ela abriu a porta e eu entrei de uma vez. A minha mãe, com olhar assustado, foi e me perguntou: "Tu viu o diabo, não foi, Everaldo?" Eu então falei que vi uma coisa bem pior. E assim que fechei a boca, novamente ouvi o urro daquela coisa, que agora estava bem próximo da minha casa. Na mesma hora, eu e minha mãe ficamos parados, sem nem olhar para os lados, só ouvindo uma coisa passando andando lá fora. Dava para escutar o cansaço daquele bicho, que era alto e assustador. Em minha mente eu ficava me perguntando como uma moça linda daquelas poderia ser uma criatura tão feia, e fiquei ali me tremendo de medo, enquanto o bicho ficou rondando minha casa por uns 3 minutos, até ir embora de uma vez. E assim que ele saiu, minha mãe foi e me disse: "Isso daí é um lobisomem." Nessa época, ou quando o diabo anda por aí, eu ainda te avisei para não sair, Everaldo. Ainda trêmulo de medo, fiquei sentado sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Em minha mente só vinha a cara da estranha criatura que vi de 4 no mato. Naquela noite quase que não dormi, de tanto medo que estava sentindo. Na manhã do outro dia perguntei a um amigo se tinha casa para as bandas da onde ela estava me levando. E ele disse que não, que depois dali era somente mato. Quando ele me disse aquilo, eu fiquei com mais medo, pois se ela tivesse me levado para mais distante, talvez eu não estivesse aqui contando essa história. O tempo foi se passando e nunca mais vi aquela mulher, nem ninguém que a conhecesse. E desde então, nunca mais que eu quis dar companhia a ninguém nessas estradas afora. Isso aí às festas acompanhado de amigos. Ainda hoje lembro do rosto daquela mulher. A mulher que ia me levar para a morte. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.